Você tem visto muitas dicas por aí, né, nos vídeos, o pessoal tem passado dicas que dizem que você vai sair das dívidas, você vai se livrar facilmente das dívidas. Mas hoje nesse vídeo eu quero falar de cinco dicas que o pessoal tem dado por aí que vai resolver o teu problema para você sair das dívidas. E eu vou te mostrar que não é bem assim para você sair das dívidas aplicando essas 5 dicas. Elas são importantes sim, mas não vão resolver se você não tiver outras atitudes, tá bom? Fica até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre elas e vou te explicar uma por uma delas, tá bom? Então vamos lá, se você não me conhece, eu sou Jaime Cristóforo, sou empreendedor, a gente tem esse canal aqui onde a gente fala das experiências, principalmente nas questões financeiras, nas questões espirituais, nas questões da vivência, né, do dia a dia, e a gente tem passado aqui por estar passando experiências daquilo que a gente tem vivido no dia a dia, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha aí, faça os seus comentários. Nós também temos um grupo no Telegram, tá? Vou deixar o link na descrição aqui que você pode acessar lá no Telegram, lá onde o pessoal compartilha as experiências do dia a dia, tá? Seja bem-vindo também. Então faça isso, dá um joinha, se inscreva no canal, comente, coloque aí o que você tem feito, né, no seu dia a dia aí, para poder superar as suas dificuldades, tá bom? Mas vamos lá para o que interessa. Então, aqui vou falar para você aqui, tá? Hoje aqui improvisamos, até aqui estava sem flip chart aqui em casa, que a gente, como vocês sabem, a gente não é profissional, a gente coloca as experiências, então a gente faz com o que a gente tem aqui em casa mesmo, tá bom? 5 dicas para sair das dívidas, que podem não funcionar. Por que não funcionar? O que acontece? A gente no dia a dia aí tem percebido muitas dicas, tá? E eu também estou falando de quem tentou aplicar algumas dessas dicas e não funcionou. Porque muitas dicas são dadas por pessoas, elas têm um conhecimento de economia, têm um conhecimento até de finanças, mas de repente nunca passaram por uma situação de dificuldade financeira de verdade. Nunca entraram como eu diria assim, no fundo do poço, de estar com seu nome no SPC, Serasa, de repente não ter mais, saber para onde ir, já um problema já de família, né, uma empresa, de repente você tem uma empresa já prestes a fechar, alguma situação assim, de repente nunca passaram por isso. Então, é muito simples você dar uma dica e ela não funcionar. Que em tese ela deveria funcionar, mas tem muitos fatores atrás disso que uma pessoa que não passou por isso, ela não sabe como é que isso funciona. E eu vou te mostrar aqui algumas 5 dicas que o pessoal fala, né? E aí para isso, né, eu vou te passar. Elas não funcionam quando a gente aplicar elas assim do jeito que elas estão aqui. É importante, ela vai funcionar? Vai funcionar. Mas se você fazer dentro de um todo, dentro de uma situação que você consiga aplicar, não isoladamente como estão aqui. Tá bom? Vamos lá, por exemplo, né? Listar das maiores para as menores. E eu também falo isso. Tá? Nos vídeos eu falo isso, que você tem que organizar as suas dívidas das maiores para as menores, das que é de juros maior para juro menor. Só que eles dizem assim, não, a primeira coisa que você tem que fazer é listar suas dívidas. É importante você listar suas dívidas. Tá? É importante para você saber. Mas o simples fato de você listar elas e você não estar preparado para seguir adiante, não vai resolver. Não vai resolver. Você vai ter uma lista que tu não vai conseguir aplicar amanhã. Tá? Você listou hoje, amanhã surge alguma outra situação, você já não segue mais a lista, porque você não está preparado para lidar com isso. Aí eles colocam aqui, ó, na sequência, renegociar dívidas. Importante renegociar, eu também concordo. E em alguns dos meus vídeos eu falo que você tem que renegociar, mas dependendo da situação. Essas dicas aqui, elas são muito aplicáveis para quem? Para quem está com dívidas, mas ainda não está vencido, ainda está com o seu fluxo de caixa funcionando, né? Mas tem um endividamento assim menor. De repente você consegue aplicar até numa empresa ou pessoa física. Mas para quem já está lá
né, com SPC, Serasa, com problemas como eu comentei antes, ela não vai ter muita funcionalidade. Por quê? Renegociar a dívida. Como é que você vai renegociar se você já não está mais dando volta naquilo que você tem? O que você ganha já não é mais suficiente, a tua renda já não é mais suficiente e você emocionalmente não tem condições para renegociar. Então, e eu até uma dica que eu dou nos meus vídeos é que a renegociação ela nem é muito viável dependendo da situação, entendeu? Tem que deixar a dívida correr ou parar de pagar naquele momento, né? Então, aí vou deixar todos os vídeos na descrição aqui, alguns links se você quiser seguir e dar uma olhadinha, tá? Não é uma receita, mas pode ser que funcione para você, assim como está funcionando para mim, tá bom? Então, renegociar. Se você não tem condições, não adianta ela renegociar e não cumprir, entendeu? Então você tem, é importante entender disso. Ver se você tem alguma coisa em casa e vender. Importante também, eu também dou esse tipo de orientação. Só que quando você já chegou numa situação complicada, provavelmente você já se desfez de muita coisa dentro de casa. Você de repente já se fez de casa, de carro, de eletrodomésticos, né? Então você já se desfez disso, né? Então você já está numa situação que de repente você já não tem muita alternativa. Então você vai buscar o que para vender dentro de casa? Algo que não tem mais muito valor. E vai resolver? Dependendo da dívida, não vai resolver. Se não for resolver, para que você vai vender? Né? É uma dívida de R$1.000, você tem um objeto de R$100, você vai vender o objeto de R$100. Vai resolver? Não vai resolver, né? Ah, para pagar o juro pro cara, um agiota, vou pagar com R$100, vou pagar um juro que eu estou devendo para ele. Não vai resolver. Você fica sem o objeto que você vendeu e não resolveu a dívida, mês que vem você tem mais R$100 de novo e não resolveu. Então tem que ter um cuidado. É importante, claro, quando você tem um excesso de coisas que você, algumas coisas de valor, que você consegue com aquilo abater uma dívida total, resolver um problema, ótimo, aí sim, mas não é... Coisas pequenas não vão resolver, entendeu? Arrumar uma renda extra. Normalmente, quando você já está com dificuldade financeira, ou você está desempregado, ou o teu negócio, se você é empreendedor, você já tem um negócio que você já está trabalhando muito e não está dando certo, né? E se você está empregado, às vezes também já vai buscar uma renda extra para tentar fazer. Eu também oriento isso. Só que tem que ter um cuidado, às vezes a situação de uma renda extra aqui não vai resolver, tá? E vai te trazer outros problemas, porque não dá tempo de você... A renda extra não te permite você estar com a família, não permite você cuidar dos teus filhos, não permite você pensar, se reorganizar, cuidar do emocional, porque você está tão focado em algumas situações que não te dão a oportunidade de você se reorganizar, tá? Cancelar gastos não essenciais. Também é uma orientação que eu dou nos meus vídeos. Você tem que cuidar, você vai cortar gastos, vai organizar. Mas o simples fato de você pegar isso aqui e dizer, agora vou cortar alguns gastos não essenciais, porque quando você está com endividamento, você já está com dívidas grandes, provavelmente os gastos não essenciais, né, você já deve ter cortado. Isso é meio óbvio, né? Então é importante isso. Por isso que eu falo, tudo isso aqui vai funcionar se você tiver outras ações, outras atitudes que você tem que tomar para elas funcionar. Mas a maioria das dicas que eu vejo por aí, eles dão essas dicas isoladas, que você tem que fazer isso. Os economistas falam que você tem que fazer isso. Eu concordo que tem que fazer. Mas o formato de como você vai aplicar isso no dia a dia, em que sequência você vai fazer isso, é muito importante para resolver. Senão você vai tentar fazer e não vai resolver. Muito pelo contrário, vai te trazer mais problemas ainda, tá? E claro, eu estou com pequenas dívidas, eu estou com dívidas, mas não estou atrasando. Isso aqui vai te ajudar. Aí sim vai te ajudar. Mas quando são coisas maiores, endividamento maior, já vai ter problema. Então, sobre isso, são coisas que o cara só colocando para você pensar nisso, tá? A resolução, como fazer então? Como fazer, gente? O que eu tenho que fazer? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns links de vídeos onde eu falo o que eu fiz. Eu apliquei, nós estamos aplicando ainda e está funcionando,
tá? Pode ser que funcione para você. Não é uma regra, pode ser que não funcione também. Mas se você puder olhar e se inspirar em alguma das situações em que elas possam te ajudar, é isso que nós buscamos para você, tá bom? Eu quero ler aqui para você 3 passagens bíblicas, né, a respeito de dívidas, né? E para a gente não deixar as coisas passarem do ponto. Lá em Provérbios 22, versículo 7, diz o seguinte: assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado quando você fala em renegociar dívidas aqui, nós continuamos sendo escravos da pessoa. Então nós temos que ter um cuidado nessa renegociação. Tem que ter um cuidado muito grande. No capítulo, em Provérbios ainda, capítulo 14, versículo 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Aqui é algumas situações que a gente, pelo desespero, a gente acaba tomando algumas decisões dessas aqui, precipitadas, e elas isoladamente não vão resolver a situação. Você tem que ter outras medidas, por isso que eu falo para você, não é só isso, né? E eu falo o que eu fiz e que tem dado resultado, tá? E em Provérbios 6, versículos 4 e 5 diz o seguinte: não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Ele está falando em dívidas também, tá? Então, para se livrar o quanto antes, para a gente pensar o quanto antes. Então, em dívidas, algumas medidas elas têm que ser drásticas e têm que ser duras a serem tomadas. Algumas decisões têm que ser tomadas rapidamente. E aí nesses vídeos eu dou algumas dicas para você de como fazer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um joinha. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, a gente vai chegar até mais pessoas, vai poder ajudar mais pessoas, tá? Se inscreva, comente aí, dê um joinha, a gente fica feliz com isso e a gente atinge mais pessoas no Brasil lá fora, tá bom? Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.